Descontamine-se. Graça pura. Você conhece o aplicativo Graça Pura? Está disponível no Play Store do Google. Instale hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Aqui quem está falando é o André Pimentel. Sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura, em mais uma mensagem, em mais um crescimento, em mais uma correção do Senhor, em mais uma disciplina do governo de Deus para nós. Bom, eu quero, antes de começar, agradecer a todos os abençoados que têm participado de forma efetiva, não somente aqui do YouTube, mas também lá do nosso WhatsApp. Muito obrigado a todos vocês. Tenho visto Deus se manifestando na vida dos abençoados. Tenho visto pessoas felizes, casais reatando relacionamentos abalados por questões da carne, por questões de desvios mesmo, doutrinários, como a gente vê. Eu tenho visto muita gente feliz, muita gente hoje se encontrando, trabalhando melhor. Pessoas que tinham o desejo de suicídio e hoje já não passam mais isso na cabeça desses abençoados. Só passa mesmo a vontade de viver e expressar o evangelho da graça. É para vocês que eu me dirijo. Muito obrigado. Bom, eu quero avisar os abençoados que se manifestaram aí o desejo de reunir conosco. Continua de pé, ok? Só que mudou a data. Não será mais agora no dia 7 de dezembro, e sim no dia 18 de janeiro. O motivo porque ficou muito em cima, e o mês de dezembro é um daqueles meses que muita gente viaja e faz coisas diferentes. Então eu preferi fazer dessa maneira para que os abençoados possam ter mais liberdade. Então, a partir do dia 18 de janeiro, vamos começar a nossa reunião, que a princípio será mensal. Todo mês vamos estar nos reunindo. Conforme o andamento, vamos dar prosseguimento aí de mais dias. Vamos fazer esse experimento, porque até então eu me reuni aqui com os abençoados perto da minha casa e hoje temos pessoas que moram distante, que não podem estar junto conosco assim dessa maneira, e nós vamos ter esse privilégio de nos reunir desta forma, ok? Quem quiser participar dessa grande reunião em graça livre, entre em contato comigo aí através do Zap 21979874668, tá aí, tá lá embaixo também na descrição. Só fala que quer ir, dá o seu nome, e aí eu te passo o endereço, anoto e tal. Porque a reunião, abençoado, será no Hotel Mont Blanc, em Duque de Caxias. Se de repente os abençoados for de surpresa, não que os abençoados não possam ir, podem ir. Mas pode chegar lá, você sabe que é uma sala. Você pode chegar lá e os assentos estarem todos tomados. Porque temos um número limitado de assentos. Então, para não acontecer isso, é preciso que você fale comigo. Aí eu reservo, fica tudo certo, tá bom, abençoado? Se não me engano, a sala é pequena, ela só tem 125 assentos. Para quem vem de fora, também quiser participar dessa grande reunião, pode se hospedar no hotel, o hotel é bonito, o hotel é limpo. Eu mesmo já me hospedei lá e é muito bom. Quem vem de fora aí, avisa, porque o gerente vai nos dar um desconto especial para nós. Bom, eu quero falar só rapidamente sobre a rede social. Está aí embaixo nas descrições. Participe dessa poderosa ferramenta que está unindo o povo do Senhor, e também da nossa rádio Graça Pura. Instale, estão todos eles aí embaixo nas descrições. Bom, acho que é só isso. Vamos então entrar na mensagem de hoje? Abençoados, outro dia mesmo eu havia citado como os temas em graça são tremendos. E se vocês observarem, eles vão se entrelaçando, vão formando uma linha de pensamento, uma linha espiritual, que só entendem os que nasceram para isso, para este governo. A pregação que mais me chamou a atenção nesses últimos dias foi do governo de Deus, que está aí nesse card e nas descrições deste vídeo. Mas a partir dali a Graça Pura parece que tomou um outro rumo. O Senhor nos aclarou que este é o seu governo. Por isso que ele hoje é o Senhor da igreja. E não é local, abençoado. Não são bancos, não é o tijolo, não é o concreto, mas a igreja dele é feita dos espíritos justos feitos perfeitos. É onde você está sentado aí agora mesmo, escutando essa mensagem. E depois foi aquele corte, aquela mensagem tremenda do Pai dos Espíritos. Me chamou bastante atenção, porque nós estamos em um processo de correção e também o Senhor está nos disciplinando, né? O Senhor está aplicando novas disciplinas para que a gente venha a ficar no posicionamento certo do Senhor. E isso, abençoados, a correção do Senhor, pelo contrário de muita gente às vezes pensa, a correção do Senhor nos dá gozo. E por que isso acontece, André? Porque nós somos filhos e não somos bastardos. Se você não viu essa mensagem, eu quero te convidar para entender melhor o que estou falando. Está aí nas descrições
e no card aqui em cima. E hoje esse tema também é muito importante, pois ele irá destapar algumas coisas sobre os ministros de Satanás. Quem são? Como vivem? Como se alimentam? Abençoados, aqui não é o Globo Repórter, mas é a graça sendo revelada a nós, os teus filhos. Bíblia, caneta e papel na mão. Está na hora de conferir o espiritual, onde estamos assentados com Cristo, segundo Efésios capítulo 1, versículo 3. E a minha oração é esta: Senhor, estamos preparados para mais uma correção do seu governo. Que venha a disciplina. E com certeza, ao final dessa mensagem, estaremos mais felizes, pois somos filhos e não somos bastardos. Vamos abrir a palavra em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14, que diz: Porque estes são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se disfarçam como apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se disfarça como anjo de luz. Meus amados irmãos, minha família na fé, predestinados, homens e mulheres, submetidos à disciplina que a graça nos propõe, submetidos ao governo de Deus. E isso não é palpável. O governo de Deus se move na mente dos abençoados que abraçaram a liberdade gloriosa dos filhos de Deus e sem medo saíram para fora do sistema religioso. Notem as duas primeiras palavras deste verso. Porque estes. Quando aplicamos este pronome, estamos concluindo um contexto. Porque estes, o quê? Paulo aqui está se referindo ao que disse anteriormente no verso 4. Mencionam que estavam pregando outro evangelho, outro espírito e outra doutrina, os grandes apóstolos. Então havia uma perturbação naquele lugar. Aliás, em todo lugar que Paulo pregava, havia conflitos. Na verdade, são os conflitos apostólicos que eu já trouxe em outra mensagem. E havia ali pregadores de um outro evangelho, uma outra doutrina. E no verso 5, Paulo nos dá uma dica de quem eram esses que perturbavam quando ele pregava. 2 Coríntios 11:5 nos diz: Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Parecia que havia comparações naquele local, conversações diferentes. E Paulo fala no verso 4, se abraçares o outro evangelho, vocês vão sofrer. E hoje, para nós que fomos aclarados, sabemos que o outro evangelho nos fez sofrer. É só você ler os comentários aí nos vídeos que você vai entender que todos nós fomos abusados mentalmente e espiritualmente dentro do sistema religioso. E você que ainda está no sistema, cuidado, porque você está em sofrimento. E depois Paulo chega à conclusão, o que os tais apóstolos são. Vamos lá de novo, no verso 13 e 14. Porque estes são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se disfarçam como apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se disfarça como anjo de luz. E abençoados, o que mais me deixa perplexo nessa passagem é que Satanás já havia sido destruído na cruz, sim ou não? Mas que anjo excelente é esse que Paulo chama Satanás, disfarçado de anjo de luz? Aqui, Paulo se refere à excelência a um apóstolo chamado Pedro, um discípulo. Eu gosto de falar discípulo. André, você só pode estar maluco. Por que você está falando isso? Me dê provas. Então, abençoados, vamos às provas. Qual foi o único discípulo que Jesus de Nazaré disse assim: para trás de mim, Satanás? Foi Pedro, não foi? Vamos lá conferir. Mateus 16:23, que diz: Então ele se virou e disse a Pedro: sai de diante de mim, Satanás. Você é um escândalo para mim, porque você não entende o que é de Deus, mas entende o que é dos homens. Então ele se virou e disse a Pedro que: sai da minha frente, Satanás. Você é um escândalo. Em outra versão diz que você é uma pedra de tropeço para mim. Aqui neste momento Pedro estava se opondo às coisas de Deus. E todo aquele que se opõe às coisas de Deus é um opositor e, consequentemente, Satanás. Porque sabemos que Satanás foi destruído. E hoje quem se opõe ao governo de Deus é um opositor. É Satanás. Por essa razão, Pedro foi chamado de Satanás. Por quê? Estorvou a Jesus Cristo. Queria impedir o ministério
do Espírito. E Paulo também disse, não pude chegar até vós porque Satanás me estorvou. Não foi isso que ele falou? E que Satanás impediu a Paulo de pregar a palavra. O próprio Satanás que impediu a Jesus para que não morresse na cruz. Pedro. Está aqui registrado, abençoados. 1 Tessalonicenses 2,18. Depois vocês leiam o contexto. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo. Mas Satanás nos impediu. Abençoados, todo aquele que prega outro evangelho e ressuscita a lei, reencarna, reedita Satanás, se torna um opositor do governo de Deus. E depois da cruz, com Satanás destruído, Pedro reedita Satanás, pregando outro evangelho, se opondo ao que Paulo falava. Veja o que diz de novo, o que li no começo de 2 Coríntios 11, 13 e 14. Porque estes são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se disfarçam como apóstolos de Cristo. Viram? Porque não são de Cristo. Eram de Jesus de Nazaré, mas se disfarçavam como se fosse de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se disfarça, tá aí. Veja essa declaração forte, porque mesmo depois de ter sido destruído, ele havia se disfarçado em apóstolo de Cristo Jesus, só que eram apóstolos de Jesus de Nazaré. Se alguém prega um outro evangelho, na verdade estão ativando o velho pacto, logo parecem ser anjos de luz, porém são Satanás, são obreiros de Satanás, ministros de Satanás. Vocês estão me entendendo? A pergunta é, Pedro se opôs a Paulo? Sim, claro que sim. Se ele se opôs a Paulo, é um disfarçado em anjo de luz, e Paulo destapa Pedro. Por isso que Paulo teve que repreendê-lo cara a cara, porque era de condenar, está lá escrito em Gálatas 2,11, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resistir na cara, porque era repreensível. E Pedro era o principal. Pedro pregava o outro evangelho, o da circuncisão, e ele tinha ministros. Haviam os ministros de Satanás, os ministros de Pedro. Quando uma pessoa prega o evangelho de Pedro, o evangelho da lei, é um ministro de Satanás. E para você que ainda está no sistema religioso, me escute com muita atenção, porque depois desta mensagem aqui, não haverá defesa para ti. Se vocês estivessem pregando a Satanás antes da cruz, estivessem pregando a lei antes da cruz, estivessem pregando o pecado como se estivessem antes da cruz, eu aplaudiria vocês. Isso seria correto. Mas quero que me entendam, estamos depois da cruz. O que era correto antes não é correto agora. Teve glória, mas já não tem glória. Então, se continua pregando dessa maneira, toda pessoa que ainda prega as ordenanças e práticas do antigo pacto se constitui hoje em um ministro de Satanás, ministro da carne. Tá claro? Agora vamos a Colossenses. Colossenses 2, verso 20 e 22, que diz: Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenança, como se vivesses no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Abençoados, vou fazer uma pergunta. Quantos de nós, que hoje estamos em graça, morremos aos rudimentos deste mundo? Porque, abençoados, tem muita gente que ainda se encarregam das ordenanças como se vivesses no mundo. Não tem convicções. Então hoje o Senhor te mostra que todos nós que fomos aclarados por Ele, morremos com Cristo. Diga para você mesmo aí dentro, eu morri com Cristo. Se você morreu com Cristo, logo você não vive mais neste mundo. Alguém está entendendo? Vou repetir, se você morreu com Cristo, logo você não vive mais neste mundo. De repente você me pergunta, André, se eu morri, como eu estou vivo? Onde eu estou? Calma, abençoado. Você não é um fantasma. Estamos no reino de Deus. Estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. E o que são lugares celestiais? Lugares do céu. Logo, você está no céu. Concebe isso, abençoado? Então, não devemos mais nos submeter aos rudimentos deste mundo. Cristo Jesus nos diz, por que vos carrega de ordenança, como se vivesse no mundo, fazendo coisas aí, como não toques, não proves, não manuseies?
Nós não estamos nesse mundo, nós não fomos chamados para essas coisas, porque nós não vivemos mais no mundo, nós morremos com Cristo e já não estamos nos rudimentos do mundo, agora estamos no reino, fomos transladados do reino das trevas ao reino do seu amado Filho Jesus Cristo, em lugares celestiais, nos céus. Olha, eu conheço pessoas que estão guardando o sábado por mais de 25 anos. Eu, por exemplo, vivia no inferno, dentro da religião. Uma vez fui excluído de uma denominação quando tinha 11 anos de idade, porque uma menina gostava de mim e me deu um beijo no rosto. Reuniram-se os medalhões da igreja e vamos excluir o irmão André. Eu com 11 anos, abençoado. Imagina, subia monte, vivia em vigílias, jejuns e tudo que você possa imaginar. Eu não vivia no reino, eu vivia no mundo. E eu julgava aos que dançavam e fumavam, como se fossem mundanos. E o mundano era eu. Os mundanos são os que vivem no mundo, sob preceitos e preconceitos. Eles fazem o quê? Eles são mundanos. Esses são os maiores carnais que há, os primeiros. Então, os líderes deles são os ministros de Satanás, porque conduzem o povo a viver em obras e não olhar as coisas de Deus do Espírito, senão as coisas terrenais. O que se vê, o que se põe, o que se toca, o que diz, como faz, como bebe, como come. Por isso é que nos criticam. Olha, abençoado, toda pessoa que te critica vive no mundo. Se uma pessoa olhar o seu viver e se agradar do teu estilo de vida e aceitá-lo, e não ficar espantado, é porque vive no céu, como você também vives, e já está fora deste mundo, como você. Porque os que vivem na carne, aqui neste mundo, se escandalizam com os que vivem no céu, no governo de Deus. Então, abençoados, concluímos até aqui que aqueles que ativam o velho pacto se convertem em ministros de Satanás. Sabe por que se convertem em ministros de Satanás? Porque o velho pacto, a lei, era defeituosa, não podia te aperfeiçoar. Por isso, lá no sistema, se veem imperfeitos, porque estão no ministério da carne. Então, se você hoje em dia está ouvindo essas mensagens, tendo sido livrado, tendo morrido com Cristo, foi iluminado e mesmo assim ainda continua pregando esse pacto de maldição, você se constitui em um ministro de Satanás. Porque tem pessoas que ainda não se livraram desse mal, titubeiam, e essa palavra é o corte definitivo para você nem pisar mais o pé lá nas sinagogas de Satanás. Abençoado, e Satanás foi destruído na cruz. Mas quer diabo pior do que esses ministros de Satanás? Estão aí, é o ministério da iniquidade sendo revelado. Mais uma disciplina do governo de Deus. Eu disse que essa mensagem seria uma disciplina nova de Papai Deus. E eu estou feliz, porque hoje já foi me aberto os olhos onde estou. Eu estou no céu e você também está, se você verdadeiramente morreu com Cristo. Imagina, abençoado, o sistema ouvindo a gente agora, hein? Vai ficar doidinho, né? Vou repetir para você. Todo aquele que prega depois da cruz e ativa o velho pacto e uma pregação se constitui em um ministro de Satanás. Você, que era pastor no sistema, era pastor de Satanás, ministro de Satanás. Eu era um pastor de Satanás. Abençoados, e quando eu saí de lá, eu esqueci tudo, até meu blazer ficou lá. E vocês acham que eu voltei para pegar? Eu deixei para lá. Mas André, Satanás não foi destruído? Sim, mas quando eu pregava lá no sistema, por exemplo, acerca do dízimo, eu era um ministro de Satanás. Quando falava para a igreja que era obrigado a fazer jejuns, ceias, batismo, eu era um opositor de Cristo Jesus. Vivia neste mundo segundo os rudimentos deste mundo. E todo aquele que se opõe ao ministério do Espírito é porque é um ministro de Satanás. Há também, abençoado, um ponto muito importante nesta mensagem que eu quero dar luz a este assunto, que é toda tentação é humana. Você precisa entender que Satanás foi destruído. E hoje, Satanás é sua carne. Vamos ver na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz, escuta bem, não vos sobreveio nenhuma tentação que não seja humana. O quê? Só há um tipo de tentação, segundo o Evangelho da Graça. E essa tentação é humana. Sabe por quê? Porque a carne é onde estão os atributos de Satanás. Então, as tentações não são de demônios que andam por aí, como muitos dizem e pensam. Isso não é assim.
não vos sobreveio nenhuma tentação que não seja humana. Então, Satanás foi destruído, mas os atributos dele estão na sua e na minha carne. Gálatas 5, 17 e 21. Tá lá, vai ler. Leia lá, Gálatas 5, 17 e 21. E você de repente fala assim, André, mas por que isso aconteceu? Porque Deus não quis mexer nisso aí. Disse ele, vou comprar o terreno e não vou limpar, mas lá dentro está o meu tesouro. Não é isso que diz aquela parábola contada por Jesus de Nazaré? Porque é aí, abençoados, na sua fraqueza, que o poder de Deus se aperfeiçoa. Olha, nós aqui sendo disciplinados pela graça, através do governo de papai, o nosso Deus, e estamos sendo aperfeiçoados. Por isso que aqui, na graça pura, as mensagens são para o teu espírito e não pode ser para a carne, porque aí está o diabo. Aqui ativamos o seu espírito, como eu costumo dizer que a graça pura é a academia do espírito. Coloca a vinheta aí, por favor. Graça pura. A academia do espírito. E quando eu mandei fazer essa vinheta, abençoados, disse, olha, coloca aí uma bateria de escola de samba, bem alegre, porque é a disciplina de Deus que nos põe em correção, devemos receber com alegria e não com tristeza, e nem desmaiando como fazem os bastardos. Mas vamos voltar ao nosso tema? Então, por isso que temos que entender isto, que Satanás foi destruído, está destruído, mas os atributos dele estão na nossa carne. Agora, se um pastor me ministra que tenho que servir a Deus com meus jejuns, ceias, batismos, vigílias e dízimos, ele, na verdade, está ativando a minha carne. Logo, esse pastor se constitui em um ministro de Satanás. Porque está ativando o meu Satanás. E hoje, o Brasil está infestado de ministros de Satanás, ministraços com asas de Satanás, homens poderosos, governantes, juízes, políticos, empresários, estão por aí, por todo canto. Não é só na igreja de Paris que estão. Eles estão hoje em todos os lugares, os ministros de Satanás que ativam a carne daqueles que lhe dão ouvidos. Por isso eu digo, sai daí, faz igual eu. Não voltei nem para pegar o blazer. Aqui na graça pura nós não ativamos a sua carne. Aqui eu digo que a tua carne para nada aproveita. Está morto na carne e vivo para Deus. E o fim deles é a perdição. Não é isso que diz o verso aqui? Mas o nosso começo está sendo glorioso, pois o Senhor abriste os nossos olhos e imagina como será o porvir. Eles dizem que nós é que somos ministros de Satanás. Mas se nós pregamos a graça, fôssemos ministros de Satanás, eu estaria aqui ativando a sua carne, te trazendo condenação à sua vida, dizendo, cuidado, você vai ao inferno, o pecado que você cometeu lá dias atrás, olha, Deus só perdoa 7 vezes 7, obrigando você a fazer corrente, te extorquindo com dízimos, te levando a um banho chamado batismo que não traz nada para a sua vida. Estaria aqui te falando um monte de besteiras, te mostrando o Antigo Testamento, te pregando a Jesus de Nazaré, indo ao Apocalipse, pregando as cartas dos outros discípulos. Pregaria Tiago falando da língua que é um órgão da carne. Estaria te ativando a carne. Mas eu não tocaria em Paulo, porque disso, se eu fosse um ministro de Satanás, eu não entenderia. Porque para entender Paulo, somente quem foi revelado. Agora, eu estou aqui, dizendo que você é um salvo sempre salvo. Que inferno bíblico é sepultura, que isso de lago de fogo foi o que o sistema inventou para te aprisionar. Dizendo que Deus não olha a sua carne, eu estou falando isso, Deus não olha a sua carne, pois está morta para ele. Estou aqui dizendo que és um completo, que é perfeito. E eu que sou o ministro de Satanás? Veja quantos testemunhos vocês podem ler nos comentários dos vídeos da Graça Pura. Leiam, por favor. E eu não pago aqui ninguém para escrever nada. Eles escrevem porque amam essa palavra e querem que o mundo saiba. Agora preste atenção, abençoado. Satanás pode se vestir de luz, pode te enganar e pode até falar um pouquinho de graça. Não é isso que eles fazem no sistema? Bênçãos, irmãos. Deus te abençoe, igreja. Ó, irmãos, estamos em uma vitória tremenda. Ó, que glória, é o sábado de jejum, irmãos. Se vestem de luz, mas são ministros de Satanás. Temos que tapar-lhes a boca a estes homens maus e perversos. Mas para nós, o Senhor já chegou e nos tirou da ignorância desses homens, livrou-nos de nós mesmos. O que é isso?
é a vinda do Senhor, num piscar de olhos, e cá estamos nós, transformados. Tem gente esperando ele voltar nas nuvens. O negócio, abençoado, é que ele nos arrebatou e ninguém viu. A vinda de Cristo é a saída deste mundo e onde estamos assentados em lugares celestiais, mortos para este mundo e vivo para Deus. O que é isso? Arrebatamento. Agora, os ministros de Satanás estão aí ativando a carne das pessoas, dizendo que Cristo virá um dia nas nuvens que todo olho verá. Lá nas chamadas igrejas, que não é igreja, estão em apostasia. O Senhor já veio, arrebatou os seus e eles continuam lá, esperando o Senhor voltar como um ladrão na noite. E o Senhor continua vindo, porque ele vai catar um por um. Aquele que for dele, ele vai catar um por um. Não é sem ovelhas? Então retornarão sem ovelhas. Pegou o corte aí, abençoado? Isso é disciplina desse governo. Agora, olha para o sistema, estão aí. Eles são muito morais, estão casados com a mesma mulher, têm 60 anos, mas são ministros de Satanás. Não fumam, não bebem, e tampouco sabem dançar. A polícia não lhe deu uma multa sequer no ano passado. Seu crédito, seu cartão de crédito é perfeito, pagam tudo em dia, mas são ministros de Satanás. Eu prefiro um que venha com 10 anos de cadeia, ou uma mulher com 5 maridos e outro um usuário de drogas, mas quando se lhe pregue a palavra, ele diga: eu creio, eu recebo, essa é a palavra para a minha vida e eu a vou confessar. E não essas centenas de milhares de pregadores, de ministros de Satanás que está infestado esse Brasil. Agora vamos à última parte dessa mensagem. Tem gente aí que está assim, ufa, até que enfim. E tem outros que já dizem assim, ah, que pena. Vamos ler então Efésios capítulo 6, versículo 10, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e no poder da sua força. Uma pergunta para vocês. Qual é o poder de sua força? A sua palavra, o seu evangelho. Vesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. E o que está falando aí? Será que são os desejos enganosos? Está falando da sua carne, que te sobe e quer te humilhar? Não. Quando diz ciladas do diabo, é quando vem dos ministros do diabo, dos ministros de Satanás. Aqueles mesmos que ativam a sua carne. Veja aqui verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Porque não temos que lutar contra sangue e carne. Olha, aqui a carne e sangue não é o problema. Diz, senão contra principados, contra potestades. Esses que vocês veem aí, ó, pregando, que tem canais de TVs. Esses aí que tem várias igrejas em cada esquina desse país. Isso é um principado. Governadores das trevas, olhe, deste século. E aqui cabe uma observação tremenda. Nós não somos deste século. Nós já somos do século vindouro. Nós já estamos no século vindouro. Mas eles ainda estão neste século, que é antes da cruz. Os governadores deste século contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. O que? Celestiais. É onde estamos? Nas regiões celestiais, abençoados. A igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo já se encontra nas regiões celestiais. E estas hostes espirituais da maldade se encontram, estão aí, pregando a Bíblia como eu te falei. Te citam a Bíblia bonitinho, mas não se metem com Paulo. Eles não são loucos. O que eles gostam mesmo é de Apocalipse, João, Tiago, 1 de João, 1 de Pedro, Judas, Velho Pacto. As palavras de Jesus de Nazaré. Mas não te pregam um novo pacto. Eles estão aí, abençoados, pedindo a muitos de prosseguirem à perfeição. Os ministros de Satanás estão por aí. Suas sinagogas vivem cheias, quase que nos convenceram também. E uma vez eu disse que o último véu a cair é justamente esses templos, porque a sua grandeza e imponência assustam os abençoados que se achegam na graça hoje, que são
meia dúzia, como disseram. Vai ver o canal deles aqui no YouTube para vocês verem quantas pessoas estão lá. E aqui, meia dúzia de loucos que estão dizendo que estão no céu. Mas escuta que eu vou falar. Eu não invejo que tenham milhões de pessoas que os seguem. Eu não invejo os seus palácios encantados. Sabe por quê? Porque todo aquele que impede um pequenino desses de chegar à perfeição, a vida do Espírito, se constitui em ministros de Satanás. Porque estão se opondo a que a igreja chegue à perfeição. São pedras de tropeço. Mas eles não sabem o que os aguardam. Os meia dúzias estão se juntando com outras meia dúzias. E estamos começando a incomodar. Os meia dúzias estão se juntando. E eu aqui tive uma ideia. Eu até pensei que fosse a minha ideia, mas não era. Era do próprio Senhor. E hoje é uma realidade. Temos uma rede social. Está aí. E aí você talvez esteja pensando, lá vem o André com essa rede social. Mas olha, meu crítico, eu te amo também. Você não tem ideia do que essa ferramenta vai se tornar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque os abençoados lá na rede social estão se aliançando. Estão com muita vontade de tocar esse evangelho nesse país. Eu tenho dado forças a todos eles que chegam até a mim. E lá já tem gente marcando reunião em graça. Então, abençoadão, não critique o que você não consegue enxergar. Se Deus ainda não lhes abriu os olhos da necessidade dessa rede social, fica quieto, aguarde que Deus vai te mostrar. E se você quiser fazer parte destas meia dúzias que estão se juntando, una-se a nós, instale hoje mesmo, faça seu cadastro e comece a entender isto que eu estou falando. Aí embaixo estou deixando o link para você instalar. E aqui também no card em cima. E ouçam isto que eu vou dizer. Daqui se levantarão homens e mulheres idôneos e fiéis, com o mesmo zelo do apóstolo, homens com dons de ensino e evangelismo que levarão esta palavra com zelo para que esta palavra corra. E estão com muita vontade. Você não imagina e não são covardes. Estão aqui aceitando a correção de papai e felizes da vida. Ou você pensa que Deus lhe revelou isto para nada? Você acha que o teu motivo de vir nesta vida é ter uma casa e 2 carros? E depois que tem uma casa, vende para comprar uma com piscina, 2 ou 3 carros, quem sabe? Será que esse é o teu objetivo? Que meus filhos estudem. Isso é o que eu quero e nada mais. Se você está pensando assim, esqueça. Isso não é o que o Senhor está nos ajustando, não é para isso. Isso é muito sério o que eu estou falando. Também não estou dizendo aqui que você não deve lutar para ter essas coisas. Tem que lutar sim, abençoado. Eu sei que tu és inteligente. E hoje o motivo de estarmos neste mundo vai além de educarmos os nossos filhos, vai além de ter uma casa, de ter um carro, de ter uma piscina, vai muito além dessas coisas. Hoje nós nascemos para ter a incumbência de preparar uma geração de adoradores espirituais que irá impactar este mundo através do nosso zelo com esta palavra. Hoje no WhatsApp tem homens e mulheres afiadíssimos nessa palavra. Eu só fico observando e falo, Senhor, onde isso vai dar? Sabe quem é você? Veja o que Deus preparou para a sua vida. Deus te separou desde o ventre da sua mãe, o livrou de homens maus e perversos e te amou tanto que te consolou com sua palavra, te iluminou os olhos do entendimento, te deu paz, te deu vida e hoje reinamos em vida sobre todas as circunstâncias. O que é isso? O coração de Deus. E eu pergunto, quem somos nós? Quem somos nós? O que o mundo chama, a escória do mundo, a ovelha negra. Muitos dizem que somos as ovelhas negras. Eu sempre fui ovelha negra. Eu sempre me opunha. Lá onde eu frequentava eu era pior, perguntava tudo. Por isso me chamavam de ovelha negra. Isso porque Deus já vinha me preparando para esta glória. Hoje a nossa nação espera por esta palavra. Você está sendo formado, estamos na última etapa de formação e todos os que se submetem a este governo espiritual serão enviados com esse mesmo zelo, com essa mesma autoridade.
e não poderão calar tua boca, não poderão tocar-te, porque nenhuma arma forjada prosperará contra ti. Esse é o motivo da nossa vida. Porque essa é a graça. Conhecer mais e mais do governo de Deus e nos submetendo à sua correção e à sua disciplina, porque somos filhos. E o apostolado não nos deixará nunca, pois é o caminho que nos conduziu à sua vida, o seu arrebatamento e a nossa entrada no céu. Abençoados, compartilhe o máximo que puder essa mensagem, que cheguem aos lugares onde eu não chegaria e que ilumine a quem iluminar. Curtam, compartilham, se inscrevam no nosso canal para não perder as mensagens. E se você quer ser avisado pelo YouTube, quando estivermos no ar, toque o sininho aí, que o YouTube te avisa. Instale a Rádio Graça Pura em seu celular, está aí embaixo, se der no card aqui em cima, porque lá tem mais de 150 mensagens em graça pura te esperando. Muito obrigado a todos que ficaram até agora. E que a palavra corra! Descontamine-se. Graça pura.